Amém, meus queridos. Vamos abrir nossa Bíblia e... Tem mais um canto? Vamos abrir nossa Bíblia. Eu quero fazer uso de alguns textos hoje e eu quero começar com Lucas, capítulo 9, versos 10 e 11. Lucas 9, 10 e 11. Lucas, capítulo 9, 10 e 11. Antes de lê-lo, eu quero compartilhar essa mensagem. Ela é de um missionário chamado Stanley Jones e que durante muito tempo foi missionário na Índia, país marcado por muitos desafios sociais, religiosos, desafios econômicos na época. Hoje é uma das potências emergentes aí. Mas ele foi alguém que esteve lá na Índia. Eu adaptei uma mensagem em cima desse momento que nós estamos passando, né? Momento cheio de obstáculos, momento cheio de desafios, momentos esses que muitas vezes a gente acha que não vai dar mais, e momentos que também sonhos são interrompidos, momentos que situações que a gente não esperava acontecem, e que eu vejo assim muito importante para os dias de hoje, para o dia que nós passamos. E é por isso então que eu quero estar falando hoje por o tema de obstáculos. Os obstáculos tornam-se bênçãos. Quando isso acontece? Você já sentiu na sua vida, quando você desejava fazer alguma coisa, quando você tinha planejado, quando você também escreveu todo esse projeto, ou quando você fez uma simples agenda de como o seu dia seria, e que você fala assim, antes eu não tivesse feito, porque nada daquilo que eu fiz deu certo. E é por isso que eu quero dizer para você, tá? Que o que determina o resultado diante de um fato ou uma notícia ruim, que às vezes acontece quando você está pronto para fazer algo e depois daquele fato ou uma notícia ruim, você não faz, você não pode fazer. Então, o que determina o resultado diante de um fato ou uma notícia ruim não é aquilo que vem depois, e sim a nossa reação diante das situações e fatos ruins. Eu quero dizer que para você, que os resultados são bem diferentes, de acordo com a maneira que você reage frente a essas notícias e a esses fatos ruins. Eu quero hoje estar fazendo algumas narrativas bíblicas, ou algumas leituras, para que isso possa se tornar claro na nossa vida, para que aquilo que é dificuldade, aquilo que é um obstáculo na sua vida, possa se tornar uma bênção na sua vida. Por isso, vamos estar lendo Lucas, capítulo 9, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Veja, a primeira situação que eu quero colocar aqui é que Jesus passa uma situação e esse capítulo 9
ele vem dizer acerca daquilo que Jesus estava fazendo. Jesus dá uma instrução para os 12, eles vão fazer aquela instrução, falam daquilo que aconteceu, Jesus dá aquelas micro-orientações para cada um, e é um momento, depois de toda essa prestação de relatório, um momento cansativo. E Jesus fala, vamos se recolher num lugar. E aqui vem um primeiro acontecimento que Jesus está para fazer algo e ele é interrompido, ele tem um obstáculo à frente. E este obstáculo chama-se multidão. Versículo 8 ele fala assim, mas as multidões, ao saberem, seguiram. Jesus queria um local tranquilo para ele ir. E fala que ele foi para Betsaida. Fala que ele foi para uma cidade, ele retirou-se, ele saiu. E essa saída era uma saída para o quê? Para tratar com os seus discípulos, para descansar com os seus discípulos. E a multidão perseguiu-o. Chegou antes. E Jesus então mudou de plano. E aí a palavra de Deus diz assim que ele acolheu-as. Jesus não disse assim, olha, estou cansado, vocês voltam outra hora. Ou muito menos fala assim, não, vocês não me dão paz, né? Não falou isso. Mas o texto fala que ele acolheu. Ele recebeu aquelas multidões. Quando contrariaram a agenda dele, ele não bateu o pé e falou firme, ficou firme na minha agenda. Hoje em dia, né? Às vezes as pessoas falam, não, você tem que ter foco na sua agenda. Aquele tino administrativo, aquele tino de você ser focado. Foco é muito bom. Mas quando queremos fazer a vontade de Deus, o foco tem que ser na vontade de Deus. É fácil sair da vontade de Deus. É fácil tender também a romper com as situações, né, de uma ultradisciplina. E aqui nós vemos o que Jesus fez. Jesus, então, acolheu aquelas multidões. Ele não chegou e dispensou facilmente. E ainda mais ele diz assim, o texto coloca que ele falou do reino de Deus. E diz assim que curou aqueles que necessitavam de cura. O que nós podemos notar aqui é que diante da interrupção, Jesus sabia usar dessas interrupções para poder fazer também o desejo de Deus na vida daquelas pessoas. Jesus sabia usar para os seus propósitos, não que sair para o retiro, não que sair para a oração, não que sair para outra coisa seria menos importante do que atender aquelas pessoas. Mas Jesus sabia para que servia aquele momento. Mas ele também sabia que o seu propósito mais elevado permanecia ainda por fazer. O propósito ainda permanecia vivo. E se você pode ver que mais à frente, ele ainda faz essa oração, ele para, ele fica, ele permanece e ele ora. O que nós podemos aprender aqui? Primeiramente, que a interrupção, ela não tira o foco de fazer a vontade de Deus. A interrupção também não tira o foco do que ele precisava fazer. Não que aquilo que ele tinha que fazer não era importante, era, e ele o fez mais para frente. Mas sabia que também aquelas pessoas que estavam procurando tinham uma necessidade. Mas ele também não permitiu que aquela interrupção pudesse eliminar por completo aquele seu compromisso da oração. Por isso ele volta mais para frente e ora. O tempo de oração que ele levava consigo, também com Deus, era vitória na interrupção. Eu quero dizer o seguinte, a gente pode aprender que diante das situações que nós somos, às vezes, até atropelados, e as situações que se colocam como obstáculo na nossa vida, nós podemos utilizá-la, aquela como um bênção para a vida das pessoas e bênção também para a nossa vida. Bênção também para aquilo que nós podemos estar realizando para a obra de Deus. E aqui Jesus usou muito bem a multidão, para que pudesse ser uma multidão que
recebesse de Deus aquilo que ela necessitava. E Jesus fez isso e fez também a oração nesse seu momento de retiro que ele precisava. Não deixe que as interrupções que acontecem na nossa vida retirem você do tempo de oração. Você pode fazer tanto atendimento daquilo que Deus coloca na sua frente, para que possa resolver. Pergunte o propósito daquilo que às vezes se coloca na sua frente. Peça orientação e sabedoria de Deus para aquilo que você precisa. Às vezes nós ficamos chateados com situações que nós queremos fazer e não conseguimos. Mas a gente não pergunta por que aconteceu isso. Às vezes nós não temos coragem de perguntar porque nós não queremos, receber às vezes a notícia que nós somos indisciplinados ou que nós não somos sensíveis à orientação do Espírito Santo. Enfim, se você estiver à disposição do Senhor, você vai verificar que muitas situações que se coloca, Deus quer reverter em bênção. Seja para você, seja para a vida das pessoas, mas Ele tem a certeza que você vai dar conta do recado. Pense nisso. Pense nisso porque hoje são muitos os obstáculos e Deus deseja que nós possamos lidar com ele. Ele nos deu o seu Espírito Santo para que juntamente com ele nós possamos resolver os problemas mais difíceis. Às vezes nós falamos assim, nós não temos capacidade. Sim, nós não temos. Mas se nós já vimos, o Espírito Santo vai fazer com que nós lembremos e possamos, através da capacidade que Ele nos dá, da lembrança que Ele coloca, resolver isso para a honra e glória do Senhor. Então lembre-se, o obstáculo era a multidão, mas Jesus não ficou chateado por ser interrompido, mas usou disso para algo melhor, para ser abençoador e para que as pessoas glorificassem a Deus. Pense nisso quando você for interrompido na próxima vez. Outra situação que Jesus passou foi ser interrompido por aqueles que eram contrários, os contras. Mateus capítulo 12, versos 14 e 15, diz o seguinte. Mateus capítulo 12, versos 14 e 15. Eu vou fazer essa leitura para você. Diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Muito bem, Jesus aqui realiza essa situação, faz este momento. Depois desse momento, nós vamos ver mais à frente que as pessoas começaram então a questionar. E se você olhar mais à frente, aqui tem a multiplicação, dos pães. Se você for olhar lá mais à frente, no texto de João, capítulo de número 6. Se você olhar nesse texto, Jesus também, depois do capítulo 6, no seu início, fala também da multiplicação dos pães e peixes, mas Jesus também fala acerca dele ser o pão da vida. E nós vemos esse texto que nós lemos no texto, na leitura bíblica conjunta, que as pessoas não criam nele. Alguns começaram até a deixá-lo. Alguns deixaram e alguns outros se escandalizaram porque ele se chamava como aquele que era pão vindo do céu.
E os judeus começaram então a murmurar. Jesus ensinava, e se você olhar lá no capítulo de número 6, versículo de número 52, fala assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos de comer da sua própria carne? E toda essa situação começava a se espalhar entre os judeus, a ponto de os fariseus quererem planejar a sua morte. E esses contras, escribas, fariseus, sacerdotes, e vocês sabem muito bem da história depois da crucificação, da artimanha deles e de vários momentos que eles tentaram prender a Jesus. Nós vemos que os fariseus conspiravam contra Jesus. Mas Jesus sabiamente afasta-se do lugar. Às vezes o ser humano, quando vê uma situação que lhe é contra, ele briga, ele esperneia, ele reclama. Mas Jesus sabe fazer a estratégia correta, a retirada estratégica, esperar o seu tempo. Às vezes ele vai de uma cidade para outra, escapando também das artimanhas de judeus, dos contras. Ele não deixa a emoção do momento, mesmo tendo todo o poder, mesmo tendo também a razão, ele não deixa se levar por isso. Ele não deixa se levar da interrupção dos contra para mudar a situação. Mas ele continua fazendo o seu trabalho. É muito comum quando nós estamos numa situação e tem pessoas contrárias a nós, nós queremos mudar. E aqui Jesus não deixa. Ele vai fazendo também a sua obra. É interessante, né? Tem situações que parece que vai desestimular, acabar com o ministério de Jesus. E Jesus continua. As interrupções daqueles que tentam bloquear o seu ministério não acontecem. Ele não se deixa cair pela emoção de brigar, mas não se deixa também cair na emoção da negatividade e dizer assim: isso aqui não vai dar certo, estou fora. O caminho de Cristo não é o caminho de provocação, e o caminho de Cristo também não é um caminho da desistência. Mas o caminho de Cristo, às vezes, é um caminho de pausa, é um caminho também de rodear os obstáculos, e é o caminho também de avançar sempre. Então, os obstáculos, eles podem virar bênção, depende da maneira como você reage. Jesus parou e tratou do problema. Outro, Jesus deixa de lado. Você certamente já ouviu uma expressão assim que diz: nós precisamos aprender a escolher as nossas batalhas. Muitas vezes você tem brigado, achado uma situação e você já acha: é nessa, eu não vou deixar por menos. Seja uma situação, problema, ou às vezes você que quer resolver todos os problemas do mundo. E às vezes você cria problemas para si mesmo, porque o seu problema, o seu corpo não aguenta, embora que você tenha uma boa intenção, não aguenta você resolver todos os problemas do mundo. Porque você não é Deus. E Jesus aqui nos ensina que diante de alguns obstáculos, nós precisamos saber como eles podem ser bênçãos. Para enfrentar esse obstáculo, nesse momento, não era bênção. Mas era assim, dar a volta, dar a pausa e seguir o caminho. Então, seguir o caminho de Cristo, às vezes, não é ficar brigando. Não é aceitar a provocação. Às vezes é rodear, né? Dar a volta. Frente a um obstáculo que para você é impossível de enfrentar e de neutralizar naquele momento. Às vezes,
esse problema, né, de obstáculo, dependendo de como ele vem, e principalmente quando se fala de contra, mexe com a sua emoção, geralmente o nosso humor está ruim. E a gente não pode resolver as coisas com o nosso humor ruim ou quando estamos alegres demais. Por isso que nós precisamos sempre pedir a direção de Deus, do Espírito Santo. Deus, me dê sabedoria para poder selecionar diante das situações contrárias como eu devo me portar. E eu vejo que é assim que a gente pode enfrentar esse momento difícil que a gente está vivendo. Há momentos de você parar, resolver. Há momentos de você dar uma pausa, dar a volta. E um terceiro, eu quero dizer para você que o povo de Deus também foi interrompido. Atos 16:6 diz assim, e esse texto é muito interessante também, porque você fala assim, bom, interrupção é de quem? Aqui nós vemos, né, da multidão, aqui nós vemos, né, dos contras, mas e agora? É interrupção de quem? Atos 16:6 diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, você fala assim, mas como assim? Espírito Santo impedindo? Impedindo sim, o texto fala, nós não lemos errado, nem compreendemos errado. E aqui, o que acontece? Bom, Espírito Santo impedir de falar numa região, aqui fala que foi proibido, impedido de pregar a palavra na Ásia. Eu quero dizer para você que por conta disso, você e eu, nós recebemos o Evangelho por conta desse obstáculo. Obstáculo dado pelo Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo impediu. Daí Paulo, da Ásia, passou para o outro lugar, passou para a região da Europa. E desta veio o Evangelho até a América. E depois da América veio até o Brasil. E somos resultado então de um obstáculo. O obstáculo então pode gerar bênção. Aí você fala assim, nossa, mas como é que o Espírito Santo vai impedir? Não é obra de Deus? Paulo não estava fazendo a obra de Deus? Estava. Mesmo às vezes tendo, né, o bom propósito de fazer a vontade do Senhor, porque pregar o Evangelho é um bom propósito. Fala para pregar a tempo e a fora de tempo, como assim? Mas às vezes se levanta forças contrárias, que as pessoas não planejaram, e o Espírito Santo dá outra diretriz. E aqui, Paulo, que ouve o desejo de Deus, nesse momento é impedido pelo Espírito Santo, ele entende isso, ele não tem vergonha de dizer isso, ele entende que aquele momento não é o momento então de ir para a Ásia, então ele vai para outro lugar. Você está vendo como que Deus pode mudar a sua programação? Mesmo planejando, essa ideia de ir para a Ásia, Paulo não teve da noite para o dia. Esse momento de ir para outro lugar, para pregar o Evangelho, Paulo não teve, né? Estou orando e de repente eu quero ir para tal lugar. Não, foi planejado. Por isso, meus queridos, mesmo quando tem um planejamento, mesmo quando nós estamos com as mais boas intenções, o Espírito Santo pode impedir. E pode ter obstáculos colocados por ele. Mas o resultado vai ser bom com esse obstáculo. Por isso, nem sempre pense que o obstáculo é ruim. Ao contrário, pense que ele pode ser bênção na sua vida. Este obstáculo foi bênção para nós. Bênção para os gentios. Você pode fazer com que todos os obstáculos ou impedimentos sejam uma bênção para alguém e para você também. Mas depende de como você vai encarar.
Você já pensou se diante disso Paulo ficasse chateado com Deus, porque ele foi impedido de ir para a Ásia? Em Filipenses, né? Paulo afirma que as coisas que aconteceram, dizendo das tribulações, prisões, do impedimento de estar preso, diz ele que tem contribuído para o progresso do evangelho. Palavras dele lá em Filipenses 1:12. Você diz, como assim? Sim, por causa do impedimento, o evangelho está sendo abençoado na vida das pessoas. E o impedimento qual era? Paulo estava preso. Meus queridos, como é que você vai entender uma coisa dessa? É Deus. É somente Deus. O cristão em tribulações não se quebra, mas vence. Porque ele não está consigo mesmo, mas ele está também pedindo a ajuda de Deus. Ajuda do Espírito Santo. Para que junto com esse Espírito Santo, com as palavras de Jesus, você possa encarar este obstáculo e esse impedimento. E ver quais são as maiores bênçãos que pode produzir na sua vida. Qual impedimento que você tem tido nos últimos dias? Qual obstáculo? Eu quero estar colocando para você, neste momento, que você possa, através desses textos bíblicos, da direção do Espírito Santo, pedir que Deus venha fazer com que as mudanças ocorram no seu viver, porque você pediu ajuda de Deus e Ele te deu sabedoria para livrá-lo desses obstáculos, e enfrentá-los e dar volta. Ou talvez também de falar, esse obstáculo, eu estou dando volta, estou indo para outro canto. Nós vemos 3 situações diferentes aqui. Talvez alguma delas encaixe na sua vida. Qual tem sido o seu obstáculo? E agora eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos. Ó Jesus querido, eu quero te agradecer. Porque o Senhor nos deu um caminho vitorioso em Ti. E eu quero também, Senhor Deus, pedir que o Senhor, ó Pai, o Senhor conduza através do Teu Espírito Santo, que também nos dê vitória nesses obstáculos e nesses impedimentos que enfrentamos. Que a nossa reação não seja uma reação, Senhor Deus, que não traga uma bênção para o Teu reino, mas que se traga bênção também pessoal, traga bênção, Senhor Deus, para a Tua igreja, traga bênção, Senhor Deus, para o Teu reino, Senhor Deus. Cuida de nós, ó Pai, dê sabedoria para enfrentarmos essas situações. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.